Esse tempo que estamos meditando na palavra aqui, definitivamente não é um tempo para nós crescermos em um conhecimento maior da palavra, das Escrituras, mas no sentido de despertarmos definitivamente para aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E o anseio do Espírito Santo é que possamos perceber e crer e ver quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Porque algo tremendo vai acontecer na vida de vocês. E volto a dizer, não é porque estou aqui trazendo uma frase pronta, mas porque o Cristo ressurreto, Ele habita em vocês. E isso basta. Alguns irmãos, as irmãs, têm sonhado, têm tido visões. Eu quero dizer para vocês que este microfone está disponível para toda a palavra que venha do Espírito para cooperar com Deus naquilo que o Senhor está querendo dizer à igreja nesses dias. É certo que não está em minhas mãos tudo o que o Espírito quer falar aqui. Ele quer falar aqui através do ministério de todos os santos. Então não se constranjam, não fiquem assim, né? Agora que já sabem que Cristo está ressuscitado e que habita em vocês. Eu penso que de hoje para amanhã e até terça-feira, algumas coisas grandes assim, preciosas, vão acontecer aí no dia a dia de vocês. Então vocês podem vir e dar testemunho aqui. Não importa se ocuparmos um tempo todo com testemunhos, não importa. Importa é que o Senhor fale à igreja aquilo que está querendo falar. Antes de começarmos aqui, eu gostaria que orássemos um pouco, porque vamos começar assim a exercer o nosso ministério, a autoridade que temos em Cristo, né? Para mandar sair fora aqui todo o espírito que é contrário a essa palavra que estamos ouvindo. Se tiver qualquer um deles por aí escondido atrás de uma cortina aí, eles precisam sair daqui. Para que não trabalhem na mente de vocês, para que não venham com qualquer engano e privem vocês de crer. Jesus, nós estamos diante de Ti. E assim queremos continuar, Senhor, e recebendo de Ti o Teu testemunho da verdade, Senhor. Por isso, em Teu nome, juntos, como igreja, oramos e ordenamos a todo o espírito imundo, a toda a presença das trevas, todo enviado de Satanás, que se retire desse local. Em nome de Jesus. Para fora daqui, em nome de Jesus. Nós Te ordenamos. Espíritos de engano, de mentira, de contenda, em nome de Jesus, para fora daqui agora, nós Te ordenamos. Obrigado, Senhor. Estamos gratos a Ti, Jesus. Aleluia! Lucas, capítulo 24. Versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento
para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Está completo esse texto, né, gente? Ele fala que importava que ele padecesse, que ele ressuscitasse. Feito isto, vocês vão, em meu nome, preguem arrependimento a todas as nações. Vós sois testemunhas destas coisas. De que coisas que nós somos testemunhas? Que ele padeceu, que ele ressuscitou. Vocês sabem de que coisa que nós somos testemunhas? Eu vou dizer 8 coisinhas que nós somos testemunhas. Que o Verbo se fez carne. O Verbo eterno de Deus. Nós aprendemos que no princípio ele era, né? Era o Verbo. Que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus. Aprendemos isso? Já conhecem esta palavra? Nunca deem por menos esta palavra. Essa primeira verdade e a segunda verdade estão falando de que uma vida eterna, que inacessível, não tínhamos como tocá-la. A eterna vida de Deus, o Criador dos céus e da terra. Eu me lembro uma experiência que eu tive no primeiro ou segundo ano de conversão. Eu naquela época eu atravessava uns lugares bem desertos assim para chegar na minha casa. E eu estava indo por um campo e todo o céu estrelado. E eu estava um pouco preocupado porque era só eu no meio de uma escuridão ali, com a minha mochila, minhas coisas de um curso bíblico que eu estava fazendo. Também já fiz isso, viu? E acontece que comecei a olhar para aquelas estrelas todas e estava muito lindo. E eu acho que eu estava olhando para as estrelas para não olhar ao redor, né? Porque estava sério o quadro ali. Eu digo, meu Deus, o que tu criaste? E o Senhor me disse, eu sou o teu Pai. E eu não criei só estas coisas. A minha vida eterna, que era desde o princípio, eu coloquei em ti. Em ti. Quando nós aprendemos essa primeira verdade, nós aprendemos, às vezes, bom, já sei que Cristo é eterno. Mas por que eu preciso saber que Cristo é eterno? Porque essa eternidade dele veio habitar em nós. Ele se fez carne. A vida eterna de Deus habitou em um homem de carne e osso. Que depois que morreu pelos nossos pecados e nos justificou de todo pecado e de toda iniquidade, ressuscitou dos mortos para que a vida eterna da primeira verdade habitasse em nós, em toda a sua plenitude. Agora vocês entendem o que é que está colocado aí dentro? Quando vocês meditarem na primeira verdade a respeito de Cristo, que Ele é um ser eterno, vocês compreendam que o Cristo, o ser eterno, habita em vocês. Em
ele se fez carne. Então aqui ele diz para os discípulos, importava que eu padecesse e que no terceiro dia ressuscitasse. Agora, vocês vão, em meu nome, preguem arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Em Atos 26, versículo 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci. Olha só, de novo, a visão. Para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrires os olhos. De novo, abrir os olhos. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Essa é a ordem, esse é o mandamento. Mas há um detalhe aqui. Poder celestial, para fazer uma obra celestial. Os homens querem poder para exercerem governo uns sobre os outros. Entre vós não é assim, graças a Deus, né? O maiorzinho é o que pega na vassoura, né? É o que serve os demais. Assim o reino se ajusta melhor. Mas poder para fazer uma obra simples, anunciar ao mundo que Cristo padeceu e ressuscitou dos mortos, e chamar as pessoas para que se arrependam. E quando elas fazem isto, nós, pela pregação do Evangelho, diz aqui que os olhos são abertos, se convertem das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Você sabia que tudo isso acontece num instantinho? Acontece. Nós nem imaginamos o que está nas nossas mãos quando anunciamos a Cristo para as pessoas. Uma vida inteira de trevas começa a ser rompida. Um jugo de Satanás de anos começa a cair por terra. Só abre a boca. Mas uma coisinha aqui no versículo 16 de Atos aqui ainda. Diz assim, levanta-te. Vamos nos levantar aí para cumprir a palavra? Vamos lá. Temos que obedecer a toda a Escritura, né? Levanta-te. Firma-te sobre os teus pés. Por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E aqui está um segredinho, tá bem? Vocês vão ouvir esse segredinho depois certo, mas ainda não. Notem bem, o Senhor está incumbindo a Paulo de um ministério tremendo.
Pode ser que alguém pense assim, Paulo, Moacir, Paulo, eu não sou Paulo. Nem quero ter a pretensão de pensar que eu posso ser Paulo. Nós temos uma crise violenta de humildade e dizemos assim, Paulo, eu jamais vou ser Paulo. Eu pergunto, quem era Paulo? Perseguidor da igreja. Você já perseguiu a igreja? Passava a corrente no pescoço dos irmãos e levava de arrasto. Hein? Se eu fosse Jesus, eu dizia, mas eu vou arrumar um lugar especial para esse cara no lago de fogo e enxofre. Está perseguindo a minha igreja. Paulo foi salvo e se encheu do Espírito Santo. Ele viu Cristo ressurreto. Isso mudou. Isso mudou completamente. Agora, para vocês que ficam assim, né? Uma palavra do Espírito Santo para vocês. O Espírito diz, eu quero que vocês sejam como Paulo. Só não precisam perseguir a igreja, mas como Paulo. Simples. Simples. Chega a dizer que se afastar da simplicidade e da pureza devidas a Cristo é sugestão de Satanás. E ele diz, nós não ignoramos os seus desígnios. Ele quer nos tirar da simplicidade e da pureza. Deus quer que vocês sejam como Paulo. Mas no versículo 16, que foi o que eu mencionei, diz assim, vocês devem ser testemunhas das coisas que em que já me viram, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aqui tem um segredo, porque nós achamos que porque somos novinhos na fé, não temos nada para contar. Quando temos alguém para dar testemunho, eu preciso chamar o meu discipulador, ele fala melhor do que eu. Eu já contei para vocês que eu já falei as grandezas da palavra e não ganhei ninguém. Quando eu resolvi contar o que tinha acontecido comigo, aí aconteceram muitas coisas. O Espírito diz, fala das coisas que já eu te apareci, já me revelei a ti. Depois tu vai falar das coisas que eu ainda vou te revelar. Amém? Podem sentar. Temos, porém, esse tesouro no vaso de... Como é que é o vaso mesmo? Para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Não só para nós não nos gloriarmos em nós mesmos, como também para nós não desanimarmos conosco mesmo. Tem os dois lados, né? Às vezes manifesta muito poder no ministério e pensa que já é alguma coisa, né? Não é nada. Agora, às vezes fica tão encolhido que diz, mas não há poder na minha vida. E alguns são mais atrevidos, dizem, essa igreja não tem poder, eu vou para uma outra igreja que tenha poder. Eu quero dizer para vocês que não existe outra igreja. Existe só a igreja. Tá bem? Só a igreja. E a igreja tem poder, sim. Tem poder. Às vezes não sabe. Mas tem. O Senhor Jesus disse em Lucas 24:49, permanecei até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:8 ele diz assim, recebereis poder.
e sereis minhas testemunhas. Sabe qual é o problema? É querer receber poderes, sem ter o menor desejo no coração de ser testemunha. Não há razão para manifestar poder na vida que não quer dar testemunho, porque o motivo do poder é dar testemunho. O poder é para confirmar a palavra de Cristo. Para o incrédulo, não para nós, viu? Não para nós. Às vezes a gente quer que o Senhor cure para a gente ver que é verdade o que Ele disse. Aí Ele não cura, Ele diz, mas tu não acredita no que eu falei? Mas o incrédulo recebe o impacto do poder de Deus. Aí nós podemos tomá-lo pela mão e conduzi-lo pela porta do reino, para que ele entre bem. Recebereis poder. Eu fico pensando na igreja primitiva, que é o nosso grande modelo, e sempre vai ser. Mas eu já li algum material de alguns irmãos, e até de mais de um, e são unânimes. A igreja do fim vai exceder em muito a igreja do início. Porque o início foi só o início. Só o início. Agora, se houve aquela explosão de sinais, de maravilhas, de manifestação de poder no princípio, qual era o segredo lá? O segredo era a intimidade com o Senhor e a simplicidade quase infantil, de uma criança para crer no que Ele disse. Só. Então o poder se manifestava porque o Senhor não dependia daquelas pessoas para manifestar o seu poder. Ele queria mesmo era manifestar o seu poder. Ele queria mesmo era dar testemunho de que havia ressuscitado dos mortos. A igreja que o Senhor vem buscar é o galardão de Jesus. Olha só, que alegria, né? Nós sempre ficamos pensando na nossa coroa, Aquele monte de pedrinha. Tem a coroa de alguns assim que chega a fazer sombra nos outros, De tanta pedrinha. E nós ficamos pensando, mas e o galardão do Senhor Jesus? Nós somos. A igreja, Deus está preparando uma noiva linda, cheia de poder, de autoridade, para entregá-la para o seu filho. E ela, quando for arrebatada, não vai ser arrebatada como algo encolhidinho, tímido. Ela vai ser arrebatada numa demonstração clara de poder de Deus. Antes de mostrar o poder que vai tirar a igreja, Deus vai mostrar o poder dele na igreja, no mundo, através de nós. E vai nos surpreender, queridos. Essa noiva, essa é uma noiva muito especial. Todas são, Sabe que eu já estive em vários casamentos, nem sei mais quantos. Já até troquei nome de noivo nos casamentos aí que ministrei. Eu já vi noivas de todo tipo. Eu vi noivas assim vestidas com roupas muito simples, Aquela roupinha assim, simplesinha. Mas todas estavam limpas, cheirosas. E o noivo bem feliz ali, Era dele. A noiva de Cristo, ela vai ser entregue para Cristo, manifestando a plenitude do poder de Deus, em todas as suas obras, em todo o seu testemunho. A igreja que o Senhor vai arrebatar não é uma igreja que vai estar encolhida num cantinho, com os exércitos do anticristo ali. O Senhor me falou um dia desses, que quando nós começamos a falar sobre o fim, nós começamos a falar assim, está ficando cada vez mais difícil. Sabe que os irmãos, a igreja, alguns irmãos falam de um tempo do fim em que nós vamos
estarem encurralados. Não vamos comer, não vamos poder comprar, vai faltar marca, tem que botar marca, tem que não sei o que mais. E começamos a ficar de tal maneira que nós estamos encurralados. E o mundo está solto. Só quem está encurralado é o mundo e Satanás. Prestem atenção. Vocês são a noiva de Cristo, o galardão de Jesus. Nunca estaremos encurralados neste planeta, queridos. Nunca. O Senhor é o Rei dos Reis aqui nesta terra. Não é Satanás o rei aqui. Ele é o príncipe desse mundo, mas ele está encurralado. E nós vamos nos levantar no poder de Deus para destruir as obras do diabo e para encurralá-lo cada vez mais, a ponto de ele fugir da nossa presença. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Você sabe quem vocês são? Não fiquem com medo do anticristo, viu? O anticristo está vindo aí. A igreja foi chamada pelo Espírito Santo para aguardar a quem mesmo? Cristo. Estamos esperando é Cristo voltar, não é o anticristo que nós estamos esperando. O anticristo está apavorado. Mas ele se ajeita lá na cabeça dele para não ficar apavorado. Ele não pode roubar de nós, da nossa mente, do nosso coração. Ele não pode roubar a verdade sobre quem nós somos. Isso ele tenta e até consegue. Ele não pode mudar quem nós somos, mas ele pode fazer com que nós não creiamos no que somos. Mas nós somos discípulos de Cristo, testemunhas do Deus vivo. Em nós habita a plenitude de Deus. O Cristo vivo está em nós em toda a sua plenitude, pronto para realizar através de nós todas as suas maravilhas, desde que haja disposição em nós para dar testemunho da verdade. Nós vivemos hoje um tempo em que as estratégias para ganhar o mundo estão aumentando. Se vocês entrarem na internet, tem lá um monte de estratégia, né? Tem G12, G não sei o que, tem um monte de G, né? Agora nós estamos aí com G2 e G3, já chegou por aqui isso também, já os grupinhos de oração, né? Eu não estou falando mal das estratégias, tá bem? Deixa eu, tem muito valor quando nós sabemos nos organizar. Mas eu fico pensando, será que pegamos o Senhor de surpresa com uma estratégia nova? Sabe qual é a estratégia? É o ministério dos santos. É homens e mulheres cheios de Espírito, fervorosos de Espírito. Porque vocês podem reunir 12, 10, 2, 3... Se vocês não querem nada para o Senhor, não vai adiantar a estratégia. Enquanto nós buscamos a melhor estratégia, Deus fica buscando os melhores homens. Os melhores homens. Aqueles cujo coração é totalmente dele. Para que através destes homens e mulheres, Ele possa manifestar a vida de Cristo que habita em nós, quer nós creiamos ou não, está ali. E somos todos nós. Não há escolhidos. Amém? É os vasinhos pequenos mesmo. É os vasinhos pequenos como nós. Mas são vasos de grande valor, que ficam com a cara no chão, diante do Senhor, sem orgulho, sem soberba, sem vaidade, com a cara no chão, vasos de honra.
Eu li um comentário sobre a porcelana chinesa. Vocês sabem que a porcelana chinesa é um negócio de valor, né? Dizem, eu não sei. Eu não tenho nada chinesa na minha casa, mas nem gosto de comida chinesa, viu? Já vou avisando aí. Mas diz que vale tanto um vaso de porcelana chinesa que eles colocam no chão para não quebrar. E nós que somos vasos, que valemos muito mais do que essa porcelana aí, podemos ficar com a nossa cara no chão mesmo, do lugar onde nós podemos nos quebrantar diante do Senhor e deixar manifestar essa vida, essa autoridade, esse poder que está em cada um de nós. Nós vamos falar aí, eu acho que na terça-feira, não sei, segunda, terça, nós vamos falar um pouco dessa armadura de Deus que Ele tem nos dado e nós vamos falar coisas que são decisivas para sermos testemunhas de Jesus. Mas um dos aspectos da armadura é que nós somos testemunhas para atacar, para invadir, não para nos ficarmos quietinhos, encurralados, né? É para atacar. Eu fico feliz quando digo, consegui um emprego, tu nem sabe, consegui um emprego numa empresa só de irmãos. Achou um refúgio. Nada contra. Que bom que tu arrumou um emprego, pode ser até numa empresa de irmãos, né? Às vezes dura uma semana, 2 já não são tão irmãos assim como parecia, né? Mas nós vamos falar hoje à noite sobre isso, e se Deus quiser, né? Mas o Senhor quer nos colocar em um lugar, quer seja entre irmãos, primos, parentes em geral, né? Ou no meio das trevas, para dizer ao mundo que Cristo ressuscitou. Há poder em nós, há poder em nós. E para tomar a palavra como uma espada que avança contra aquilo que é praticamente impossível aos nossos olhos. Vocês precisam crer no que está escrito aqui. É algo tremendo que Deus disse aqui. Impossível de não se cumprir. Eu já orei por tanta gente enferma. Eu digo, Senhor, manifesta teu poder. A gente ora, né? E ora sério. Senhor, poder. Manifesta teu poder para curar, Senhor. E orava de toda forma que eu aprendi a orar. Nada de acontecer a cura. Eu ficava tão frustrado. Meu Deus do céu, não vou poder testemunhar. Eu oro pelos enfermos. Eles não só não são curados, como nem se arrepiam. Que às vezes a gente ora por uns e dizem assim para a gente, alguns incrédulos, arrepiei todo, né? Aí a gente diz, saiu o poder de mim. Ficamos mais felizes, mais convictos de que temos poder habitando em nós. Mas eu já orei por tantos enfermos e não foram curados. Aí Satanás, que fica naquele ministério dele de acabar com os testemunhos dos irmãos, melhor tu deixar para quem sabe. É melhor tu ficar na tua, né? Quando muito, aí a gente oferece para arrumar as cadeiras, para deixar as coisas tudo direitinho aí no salão, mas nada de testemunhar, não te mete a tentar curar enfermos, não te mete a tentar pôr as mãos sobre um doente. Isso é palavra do diabo. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E ele disse, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome.
expelirão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e eles curados. Ele disse ou ele não disse? Isso é o que vale para nós. Isso é o que vale. Nós temos enfrentado algumas dificuldades com enfermidades lá em casa, principalmente na vida da Edeline, sua coluna, tem sofrido algumas dores. Eu já orei, já impus as mãos e assim, nada de acontecer nada. Aí a gente vai na congregação, numa reunião, ora para uma pessoa, ela fica curada. Aí chega em casa e não consegue fazer a mesma coisa. O Senhor me deu uma palavra. E eu estou falando isto para dizer para vocês que nós precisamos crer unicamente na palavra de Cristo. Porque Satanás, ele não está querendo nos trancar, ele quer nos enganar para tirar o poder da verdade que está em nós. E o Senhor me fez lembrar, com respeito à vida dela, e eu tenho usado isso para todos, que diz em Isaías 53, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Pergunto, é verdade? É verdade? Pergunto, é possível mudar isto? Vocês podem mudar o fato de que Cristo tomou sobre si toda a enfermidade e carregou nele todas as nossas dores? Não é possível mudar. Nós podemos orar para os enfermos e não vê-los curados. Mas ainda assim nós não podemos mudar o que está escrito. Ele tomou sobre si todas as enfermidades. Então nós temos que orar pelos enfermos, e impor as mãos sobre os enfermos, e dizer, Senhor, a tua vida que habita em mim, faz com que ela agora saia e toque essa pessoa. É muito fácil. Nós temos que fazer. Se não fazemos, não há manifestação de poder. Olha, o Senhor tem me surpreendido. Eu, às vezes, está terminando a reunião da igreja assim como essa, está terminando lá à noite, eu estou exausto, eu quero mais ir para casa, para aquietar. Se der um tempinho, até tomar meu chimarrão. E aí eu estou saindo assim, desinteressado. Uma vez chegou uma mãezinha com a minha criancinha, dá para tu orar pela minha filha? Era tanto problema que tinha aquela criança. Meu Deus do céu. Aí tu fica assim, mas vou orar só porque sou pastor, né? Como é que eu vou dizer para essa ovelha que não vou orar porque estou cansado? Quando eu fico assim desinteressado, o Senhor cura completamente. Orei para a menina daquela irmã, no outro domingo ela veio dar testemunho que a menina tinha ficado curada. O Senhor disse assim, só o vaso é que é de barro. A excelência do poder é de Deus. E Ele não dá isso para ninguém. Ele manifesta isso através da igreja. Então, quando alguém vem assim, olha, tu orou por fulano, por Beltrano, e ficou curado, glória a Deus. Que bom. Nem lembro que curei, que orei, que curei, que ficou curada a pessoa. Nem lembro. Provavelmente porque estava desinteressado. Mas o Senhor deu uma ordem para mim e para vocês. Curem os enfermos. Ele não mandou fazer isso? Ele falou nesse como é que chama? Faltou aqui o português, o francês e o inglês. Mas ele disse assim, curai. Curai. Vocês devem curar os enfermos, expelir os demônios, ressuscitar os mortos e pregar o
Evangelho a toda criatura. Só isso. Ah, mas eu não posso orar para os enfermos. Eu já sei que não vão ser curados. Ai, Jesus. Põe a mão, pelo menos, né? Ele diz, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não precisava nem orar. Põe as mãos. Põe as mãos. Nós precisamos crer no poder de Deus que habita em nós. E nós definitivamente precisamos crer no que está escrito. No que Jesus disse. Porque nós ficamos afinadinhos para crer no que Ele disse quando diz respeito ao nosso caráter. Mas nós pegamos a não acreditar quando se trata do nosso ministério, do nosso testemunho, da nossa proclamação e do poder que Ele quer manifestar através de nós. Sabe qual é o engano que Satanás coloca? E isso já colocou em mim, mas já saiu fora, em nome de Jesus. É que a palavra que Cristo falou, que o mandamento que Cristo disse, ela sai da boca do Senhor, mas quando ela passa por mim para chegar ao incrédulo, então ela é aperfeiçoada pela minha qualidade. E aí então ela sai com poder. Mas eu quero dizer a vocês que a palavra sai da boca do Senhor para a vida do incrédulo e ela não aproveita nada em nós. Ela sai completa, cheia de poder. Ele não nos pediu para explicar a palavra, Ele nos pediu para dizer a palavra. E para fazer o que nos manda a palavra. O nosso grande problema é que nós explicamos. Oramos pelo enfermo, ele não é curado. Aí começamos, irmão, vai ver que Deus não quer. Vai ver que é uma aprovação. Vai ver que é como Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tudo isso é possível, não estou dizendo aqui para nós rirmos ou pensar que não. Nós temos testemunhos de homens na Escritura que ficaram doentes e que não foram curados. E Deus sabe por quê. Mas isso não muda o que Ele nos mandou fazer. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Ele nos mandou fazer. Se alguma coisa Ele tem com alguém, é Ele e aquela pessoa. Nós não temos que ficar explicando. Nós temos que orar e crer. Satanás pode roubar a verdade da nossa mente se nós deixarmos, mas ele ainda assim não vai mudar a verdade. Nunca ele vai poder mudar o que está escrito. Ele tomou sobre si toda a enfermidade. Está lá. Eu já falei com algumas enfermidades que os irmãos chegam assim na frente para orar. Já chamei a enfermidade pelo nome e digo, olha, ouve bem, porque o Senhor te levou na cruz. No corpo dele tu foste julgada e tu foste vencida. E não tem onde tu te agarrar. Sai fora dessa vida em nome de Jesus. E está resolvido. Eu criei. Eu simplesmente fiz o que ele me mandou. O patrão de vocês aí não dá umas ordens para vocês, às vezes, que vocês ficam pensando, mas será que vai dar certo? Mas a gente obedece, né? O que o patrão lá do trabalho manda, né? Nem desconfia, nem duvida. Então nós temos que obedecer o que o Senhor mandou fazer. Ele mandou ir pregar, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expelir demônios. Ser uma bênção. E ele fez isso com quem queria o Evangelho e com quem não queria o Evangelho. Ele fez isso com todas as pessoas. Nós somos chamados para fazer isso com todas as pessoas. Todas as pessoas. Curar em nome de Jesus.
Agora, os que vão se converter é outro problema. Isso já é uma outra questão. Isso não podemos converter o coração de ninguém. Mas nós podemos insistir, obrigar a todos que entrem na casa do Senhor. Nós temos alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo? Ninguém. Meu Deus do céu. Que exército! Aleluia! Temos uma irmãzinha. Os que estão ao lado, nós não vamos chamar aqui na frente para receber poder. Nós vamos chamar para a presença de Cristo para receber poder. Os que não são batizados no Espírito, agora se aproximem daqueles irmãos que estão ao seu redor e que são batizados no Espírito, e nós vamos orar. Alguém ministra com a irmã ali, se tiver mais alguém aí. Eu não vou ministrar sobre o batismo no Espírito aqui, não vou ocupar meia hora falando de todos os aspectos bíblicos e teológicos a respeito do batismo no Espírito, porque eu não vou precisar ensinar, vocês já creem no batismo. Eu só vou dizer uma coisa para vocês: recebereis poder. Ele disse ou ele não disse? Está acabado. E que nós vamos acrescentar a isto? Quer ser uma testemunha de Cristo, minha irmã amada lá atrás? Quer ser uma testemunha do Senhor? Então está resolvido. Então vai receber poder. Porque para ser testemunha precisa de poder. Então vai receber poder para ser testemunha de Jesus. O batismo no Espírito Santo não é uma medalha. Nada disso. É uma ferramenta, um recurso poderoso nas nossas mãos. Recurso. Nem precisamos nos orgulhar disso, mas precisamos fazer um bom uso do poder de Deus que está em nós. Antigamente, lá nos áureos tempos, em um lugar lá que eu congregava, as pessoas que eram batizadas no Espírito Santo realmente estavam em destaque. Hoje a igreja está em destaque, cheia do Espírito Santo. Recebereis poder. Vamos erguer as mãos assim para o Senhor. Erguer as mãos ou não erguer as mãos não muda nada, viu? Nunca pensem que alguma coisa que fazemos com o corpo pode mudar. Só vamos erguer as mãos assim primeiro para acordar, Isso. Agora estendo as mãos para o Senhor. Inclusive a irmãzinha lá. E vamos dizer juntos: Senhor Jesus, eu estou disposto a ser testemunha. Agora, eu te peço perdão por ter duvidado da tua palavra. Eu te peço perdão porque eu criei naquilo que eu sou e não naquilo que tu podes fazer. Mas agora, limpa-me, lava-me com sangue do Cordeiro. Eis-me aqui, eu me ofereço a ti para ser testemunha, para contar que tu ressuscitou dos mortos. Eu me ofereço a ti para curar os enfermos, para expelir demônios, para ressuscitar os mortos, para fazer conhecido o teu nome. Eis-me aqui. Enche-me agora. Enche-me com teu Espírito. Enche-me, Senhor. Enche-me com teu Espírito Santo. Aleluia. Oh, Senhor.
Senhor, derrama sobre nós. Derrama sobre nós. Limpa a poeira. Tira o engano. Renova nossa mente nesta hora com a verdade que ouvimos. Renova nossa mente com a Tua palavra, Senhor Jesus. Renova, estabelece a verdade, põe ela como um firme fundamento. Aleluia! Enche o nosso coração de fé. Essa fé que está no ouvir a Tua palavra. A fé que está na Tua palavra. A Tua palavra está cheia de fé, Senhor. Aleluia! Enche-nos, Senhor, para falarmos a verdade em amor, compartilharmos essa boa nova. Oramos juntos pela nossa irmã lá no fundo e pedimos que ela agora receba poder do alto, fogo do Espírito, ela seja batizada no Espírito Santo, que ela possa fluir em línguas para orar a Ti com poder, em nome de Jesus. Aquilo que Te pediu, ela receba. E nós todos aqui possamos receber poder do alto agora, Senhor. Poder, um óleo novo, a unção, Senhor. Aquela unção que Tu falastes, que o Espírito Te ungiu para curar os enfermos. O Espírito Te ungiu, Senhor Jesus, para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. O Espírito Te ungiu para destruir as obras do diabo. O Espírito Te ungiu e nós agora recebemos a unção que está sobre Ti. A unção do cabeça venha sobre o corpo todo. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro e peço que Tu faça com que nós possamos compreender quem somos, nós possamos compreender quem realmente nós somos, para podermos manifestar a Tua palavra e o Teu nome em todo lugar, no trabalho, em casa, em todo lugar, em toda circunstância que se apresentar diante de nós. Tem misericórdia de nós. Ainda somos fracos, ainda somos encolhidos, mas agora estamos olhando para o tesouro que está dentro de nós. Estamos olhando para aquilo que colocaste em nós e queremos ver liberar. Por isso oramos e pedimos que Tu nos surpreenda, que Tu nos faça ficar perplexos com a manifestação do Teu poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós Te adoramos, Senhor Jesus. E de novo nos oferecemos a Ti. Aleluia. Obrigado, Jesus. Se houver alguém para orar, pode orar. Mas desde agora e para sempre, o que ouvimos até agora nunca mais pode ser tirado da nossa mente e do nosso coração. Amém? Amém.